Se você ainda não leu o livro de Neemias, eu te convido a fazer uma leitura com calma, examinar com paciência, visto que o livro de Neemias é, sem sombra de dúvidas, o maior e melhor manual de liderança já escrito na história. Nossa, mas que exagero, pastor. Não, exagero nenhum. Afinal de contas, ele traz princípios importantíssimos sobre o tema liderança e, acima de tudo, foi inspirado pelo Espírito Santo e é a palavra de Deus. Amém? Portanto, eu abro essa nova série com o coração cheio e com o espírito animado, e com a graça do Espírito Santo, nessa noite irei expor o capítulo 1 de Neemias, na mensagem sobre o tema: o novo começo começa com oração e dependência. Repita comigo: o novo começa com oração e dependência. Mas antes disso, antes de entrarmos na exposição e aplicação da mensagem de hoje, eu preciso investir alguns minutos dessa introdução para tratar do contexto bíblico, histórico e teológico do livro de Neemias. É importante a contextualização para que a gente não isole o texto, e eu já falei outras vezes aqui que texto sem contexto é pretexto para o pregador falar besteira. Ainda hoje via uma postagem do pastor Daniel Lara Júnior, em que ele falava a respeito do isolamento dos textos, e até mandei uma mensagem para ele dizendo: pastor, glória a Deus pela tua vida, pelo teu pensamento, afinal de contas, é fundamental que a igreja brasileira se movimente nesse sentido. Afinal de contas, os nossos irmãos, você que está sentado aí, eventualmente novo na fé, ou até velho na fé, tem consumido cortes de Instagram, de 30 segundos, de 1 minuto, e tem se alimentado disso e tem vivido disso. A igreja brasileira, infelizmente, entrou num comodismo no que diz respeito ao estudo e ao aprofundamento da palavra de Deus, e por muitas vezes os nossos corações têm sido emprestados para receber mensagens com textos isolados, e quando você olha o contexto, nada daquilo faz sentido. O texto foi isolado e traz uma mensagem motivacional que não tem nada a ver com o contexto que estava sendo apresentado. Dentro disso, ilude o seu coração, ilude a sua vida e destrói aquilo que Deus teria para você em termos de concepção daquilo que é a palavra de Deus e ensinamento da palavra de Deus. Portanto, glorifico a Deus pelos pastores dessa igreja que se preocupam em trazer uma mensagem bíblica, teológica e pastoral, com texto e contexto. Afinal de contas, é isso que alimenta o nosso coração, a palavra de Deus alimenta o nosso coração. Não estou dizendo que é errado você ouvir ou ver um corte de Instagram de mensagem, não é. Não é isso, entenda o que estou falando nessa noite, por favor. O errado é você se alimentar apenas disso, você não pegar a sua Bíblia e olhar o contexto, você não olhar a mensagem inteira do pregador, você ficar apenas naqueles 30 segundos e usar aquilo como um amuleto para a tua vida. A pessoa tem aquilo como um costume de manhã, em vez de abrir a Bíblia, ela abre o Instagram e vai na página do pregador tal, para ver o corte do Instagram que ele tem naquele dia, e é um corte motivacional, para que a sua vida, para que o seu dia seja melhor. Quando a palavra de Deus diz: o choro pode durar uma noite, mas a alegria vem pela manhã, e dentro desse contexto ele está dizendo: você vai passar por dificuldade, você vai passar por luta, mas eu vou estar com você. A igreja brasileira, infelizmente, tem transformado esses cortes e esses textos e a famosa caixinha de promessa no seu horóscopo gospel. E tem transformado tudo isso no seu amuleto da sorte. Se eu não ler aquele texto bíblico isolado antes de ir trabalhar, o meu dia não vai ser bom. Eu tenho que usar roxo, meu número vai ser 74. Deus que me livre, irmão. Abre a tua Bíblia, glorifique ao Senhor, faça a tua oração, o teu devocional. Colocamos o nosso coração a aprender a palavra de Deus nesse ano de 2025, porque Oséias dizia: o povo perece por falta de conhecimento, e aquele que não tem conhecimento acredita em qualquer coisa. Certo? Amém? Dito isso, vou investir alguns minutos dessa introdução para tratar do contexto histórico, bíblico e teológico, e alguns fatores relevantes que irão e que serão fundamentais para o seu entendimento integral da mensagem desta série.
e que, por certo, hão de servir como plano de fundo para as mensagens dos próximos domingos. Por isso eu te convido a prestar bastante atenção, sacar aí papel, caneta, se você tiver, ou bloco de nota do teu celular, aperta o cinto e vem comigo, porque é bastante informação. Neemias é um livro pós-exílio, ou seja, o exílio era o cativeiro babilônico. O povo, de tanto se afastar e pecar, Deus cumpre a sua promessa de levar o povo para o exílio. O cativeiro babilônio aconteceu lá por 586 a.C., quando a cidade de Jerusalém foi tomada pelos caldeus, que destruíram a cidade, o templo e os muros que cercavam a cidade, e levou cativo para a Babilônia os judeus num exílio que durou 70 anos. Inclusive, Neemias, o autor, junto com possivelmente Esdras, do livro que nós acabamos de ler, é o que chamam de filhos do exílio, visto que muito possivelmente ele tenha nascido na Babilônia, nascido durante o exílio. O cativeiro termina lá por 516 a.C., porque a essa altura da história, a Babilônia já havia caído nas mãos de outro império, o Império Medo-Persa. Agora, sob a liderança de um novo império, os judeus tiveram a oportunidade de retornar a Jerusalém. E aí eu preciso te ambientar um pouco, porque quando falo em Judá, falo em Israel e falo em Jerusalém, as pessoas ficam um pouco confusas, mas Judá não é Israel, Israel não é Jerusalém, Jerusalém, onde é que fica todo esse negócio dentro da Bíblia? Eu fico um pouco confuso. Depois da morte de Salomão, lá em 930 a.C., os reinos se dividiram e um reino foi chamado de Reino do Norte e Reino do Sul. O Reino do Norte era Israel, cuja a capital era Samaria, e o Reino do Sul era Judá, cuja capital era Jerusalém. Mais para frente, tudo isso se reúne novamente e forma o que a gente conhece hoje como Israel. Então, quando nós falamos em Judá, nós estamos falando de uma parte desse território. Voltando então, o primeiro grupo, autorizado pelo rei da Pérsia, retorna para Jerusalém lá em 516 a.C., sob a liderança de um homem chamado Zorobabel, que tinha uma vocação sacerdotal. Então Zorobabel vem como um sacerdote, chamado por Deus para iniciar esta volta do povo do exílio para Jerusalém. E Zorobabel foi chamado por Deus e convocado por Deus para conduzir a reconstrução do templo. Percebam a ordem das coisas. Deus chama então Zorobabel para tirar o povo da Babilônia, levar de novo para Jerusalém. E este primeiro grupo, lá em 516 a.C., sob a liderança de Zorobabel, começa a reconstrução do templo de Jerusalém. O segundo grupo retorna lá em 457 a.C., 59 anos depois do primeiro grupo, agora sob a liderança de Esdras. Tanto que, se você folhear a sua Bíblia, o livro anterior a Neemias é o livro de Esdras. Então ele traz uma cronologia histórica interessante. Quando você lê Esdras e lê Neemias, você entende o contexto histórico daquele movimento, daquele aspecto histórico no momento. Esdras, então, um sacerdote escriba, mas com uma função muito mais de ensinamento, muito mais de mestre, é convocado por Deus para chamar o povo a voltar o seu coração à lei do Senhor, sendo responsável então por trazer a esta nova geração de judeus. Afinal de contas, nós estamos falando de pessoas que nasceram no exílio, então tinha uma boa parcela dessa população que não conhecia Jerusalém, eram também os filhos do exílio. Então ele é responsável por trazer a esta nova geração de judeus os princípios da lei de Deus. Portanto, o terceiro e último grupo retorna lá em 444 a.C., 13 anos depois do segundo grupo, agora sob a liderança de Neemias, e para a reconstrução dos muros de Jerusalém. Queridos, o cenário era de uma cidade
do primeiro grupo que foi enviado para lá, o cenário era de uma cidade arruinada, cercada por inimigos, principalmente os samaritanos. Então, quando eles chegaram em Jerusalém, eles se depararam com uma cidade destruída, templo destruído, muros destruídos, casas destruídas e cercada por inimigos, principalmente os samaritanos. O contexto da inimizade entre os judeus e os samaritanos se dá exatamente neste momento. Os samaritanos, que eram uma mistura das raças dos estrangeiros com os israelitas do norte, esse povo então se propôs a ajudar aquele primeiro grupo que foi para Jerusalém a reconstruir o templo. Os judeus olham então e dizem: não, a gente não aceita essa ajuda. Não por uma questão racial, não, mas por uma questão doutrinária e teológica. Afinal de contas, neste momento da história, esse povo já não tinha mais as suas crenças puras. Com essa mistura racial, muitas crenças e religiões foram se misturando, e o povo judeu não aceita essa ajuda. Com essa rejeição, os samaritanos então se tornam inimigos dos judeus, e escrevem uma carta ao rei Artaxerxes e diz: olha, esses judeus não estão com boas intenções por aqui, eles estão conspirando contra o rei, eles estão conspirando contra o Império Medo-Persa, sugiro que vocês prestem atenção. Artaxerxes então envia um ofício interrompendo as obras de reconstrução do templo. Os judeus então, desanimados com esse cenário, eles vão cuidar de suas vidas, reconstruir suas casas, entender onde é que eles moravam antes, voltar para o seu dia a dia, voltar para o campo, para suas plantações. É exatamente neste período que Deus levanta o profeta Ageu, para encorajar o povo para a reconstrução do templo, para reconduzir o povo para o propósito de Deus, que era a reconstrução do templo. E neste mesmo período, Deus também chama e convoca o profeta Zacarias. Quando você olha os profetas menores, folheando aí a sua Bíblia, você vai ver Ageu, Zacarias, eles estão exatamente neste mesmo período, fazendo um trabalho de profetas de Deus, para a recondução do povo para Jerusalém, com o templo reconstruído. Zacarias então é responsável por trazer mensagens que voltem o povo a um despertamento espiritual. Não é possível afirmar com precisão, mas segundo alguns historiadores, Neemias, já no terceiro grupo, lá em 444 a.C., Neemias teria cerca de 30 anos de idade, da época da reconstrução dos muros. Portanto, quando da ida do primeiro grupo, ele nem era nascido. Quando da ida do segundo grupo, ele teria cerca de 17 anos de idade. O capítulo 1 então inicia com um relato de como toda essa história chega até Neemias, e como ele age a partir de então, a fim de estabelecer um novo começo. Vamos então ao texto bíblico. Coloca para mim no telão, por favor, Esdras 1:1, aliás, Neemias 1:1. Essas são as memórias de Neemias, filho de Acalias. No mês de Quisleu, no 20º ano do reinado do rei Artaxerxes, eu estava na fortaleza de Suzã. O mês de Quisleu, ou Kislev, é o 9º mês do calendário judaico, o 3º mês do ano civil. Para nós aqui seria novembro, dezembro, considerando o nosso calendário. É um mês de inverno. Então a fortaleza de Suzã, ou o castelo de Suzã, era um castelo de inverno do Império Medo-Persa. É um mês de inverno, frio e chuvoso, que marca o início da estação das chuvas na Terra Santa, lá em Jerusalém. Verso 2: Anani, um dos meus irmãos, veio me visitar com alguns homens que haviam chegado de Judá. Perguntei-lhes a respeito dos judeus que haviam regressado do cativeiro e da situação de Jerusalém. Eles responderam: as coisas não vão bem para os que regressaram à província de Judá. Eles estão passando por dificuldades e humilhações. O muro de Jerusalém foi derrubado e suas portas destruídas pelo fogo. Quando Neemias ouve isso,
nasce a missão de Neemias. O cara que até então, exilado, não era nem nascido quando o primeiro grupo voltou para Jerusalém, estava saindo da adolescência, fazendo uma transição da adolescência para a sua juventude, quando o segundo grupo foi, então ele assiste todo aquele movimento, mas ele exercia uma função nobre, como copeiro do rei. Quando seu irmão Anani chega, junto com alguns judeus, ele pergunta como é que está a situação lá, ele ouve como está a situação do povo, e é neste momento que nasce a missão de Neemias. Eles responderam a Neemias: as coisas não vão bem para os que regressaram à província de Judá. Ou seja, as coisas lá não estão indo nada bem. As coisas lá não estão mil maravilhas. O povo queria voltar para casa, mas voltou para casa e o negócio não está bom. Eles estão passando por dificuldades e humilhações. A versão Almeida e Corrigida traz os termos miséria e desprezo. Ou seja, eles estão passando por um momento de miséria, eles estão passando fome, eles estão passando dificuldade. E acima de tudo, acima da pobreza, da fome, tem desprezo, que é pior ainda, ninguém se importa com eles. Quando ele ouve essas palavras, sendo visto então pelo seu irmão e os demais judeus como alguém que poderia fazer algo em favor do povo, Neemias entende o seu chamado. E eis aqui uma mensagem importante para nós, sobre propósito e chamado. Nós vivemos nos perguntando qual é o nosso propósito, qual é o nosso chamado, e talvez em 2025 você diz: a minha meta do ano vai ser entender o meu propósito, vai ser entender o meu chamado, o que Deus tem para mim, qual é a minha missão. A mensagem de Deus para você nessa noite é: a sua missão é a necessidade do seu povo, é a necessidade da sua igreja. Procure saber onde é que tem dificuldade na tua igreja, no teu povo, no meio da tua família, e essa será a sua missão. Tem muita gente querendo ir para África, Azerbaijão, Coreia, sei lá o que, fazer missão, e não fala para Jesus, não fala de Jesus nem para o seu parente, nem para o seu primo, nem para sua tia. Quer trabalhar na obra, mas não se voluntaria nem na sua própria igreja. A sua missão é a necessidade do seu povo, da sua igreja. Neemias entende isso como seu propósito de vida. O meu povo está passando por dificuldade, o meu povo está passando por aflição. E o verso 4 diz, coloque em tela por favor: quando ouvi isso, sentei-me e durante alguns dias lamentei, jejuei e orei ao Deus dos céus. Esse versículo nos mostra, pode deixar na tela para mim por favor, para a gente fixar. Esse versículo nos mostra, queridos, que é natural se entristecer com as dificuldades e aflições. É natural, nós somos seres humanos, nós somos seres emocionais. Nós ficamos felizes, tristes, empolgados, alegres. Nós somos seres emocionais e que temos sentimentos. Neemias se entristeceu profundamente. O texto bíblico diz que ele se sentou e chorou. Durante alguns dias ele lamentou. Mas o texto bíblico não para por aí. É natural se entristecer diante das dificuldades, das aflições, chorar e se lamentar. Mas Neemias não fica só nisso. Ele age. Então ele jejua aí. Afinal de contas, se ele ficasse só no choro e nas lamentações, ele não teria resultado algum, certo? Então para 2025 não fique só no choro e na lamentação.
ore ao Senhor. O novo começa com oração. Ore ao Senhor e coloque diante dele as tuas angústias e as tuas aflições. Deus é teu Pai. Você não precisa chegar diante dele e dizer: amantíssimo, soberaníssimo, excelentíssimo Deus do universo todo-poderoso. Não precisa disso. É só chegar diante dele com as tuas próprias palavras, como se você estivesse falando com seu amigo, com seu pai, e dizer: ei, está difícil aqui. Olha para o meu coração, olha o quanto eu estou entristecido por essa situação. Eu preciso da tua ajuda, preciso da tua intervenção e do teu favor. Verso 5 diz: então disse: ó Senhor Deus dos céus, Deus grande e temível, que guardas tua aliança de amor leal para com os que te amam e obedecem os teus mandamentos, ouve a minha oração. Olha do alto e vê que oro noite e dia por teu povo, Israel. Confesso que temos pecado contra ti, sim, minha própria família e eu temos pecado. Temos pecado terrivelmente contra ti, não temos obedecido os teus mandamentos, decretos, estatutos que nos deste por meio do teu servo Moisés. A oração de Neemias envolve basicamente alguns aspectos principais, que lá na frente, lá em Mateus 6, Jesus vai nos ensinar a oração dominical, ou a oração modelo, já preguei aqui. A oração de Neemias então tem alguns aspectos importantes que nos ensinam algumas coisas sobre o coração de Neemias. Ele evidencia e reconhece a grandeza de Deus. Ele diz: ó Senhor, Deus dos céus, Deus grande e temível, que guardas a tua aliança de amor leal para os que te amam e obedecem os teus mandamentos. Eu reconheço a tua grandeza, a tua misericórdia, a tua graça. A oração de Neemias tem rendição ao Senhor e tem confissão de pecados. Ele diz: confesso que temos pecado contra ti, sim, minha própria família e eu temos pecado. Ele está falando de algo histórico. Ele está falando dos pecados do seu povo. Ele está falando dos seus pecados diários. Afinal de contas, Neemias era um homem, como eu e você, que tinha seus pecados. Ele diz então: sim, minha própria família e eu temos pecado contra ti, temos pecado terrivelmente contra ti, não temos obedecido teus mandamentos, decretos, estatutos. Ou seja, ele diz: Senhor, eu estou aqui na tua presença, mas eu não sou digno, mas eu estou aqui porque eu reconheço que só tu és a razão de tudo, só tu é fonte de vida eterna. Só o Senhor, embora eu não seja digno, só o Senhor é que pode salvar o meu povo, salvar a minha vida e salvar a minha família. E aqui nós temos um ensinamento importante do ponto de vista bíblico e teológico. Deus conhece os teus pecados. Deus não espera que em 2025 você seja um super-homem, uma super-mulher, um super-crente. Mas Ele vai estar de braços abertos, esperando você voltar ao caminho e dizer: eu sei que eu pequei, mas eu preciso da tua misericórdia e do teu favor. Eu sei que eu não sou digno. E é essa mensagem que o diabo tem plantado no coração das pessoas: olha, você não é digno, então não vai para a igreja. Olha, você não é digno, então não adianta orar. Olha o quanto você peca, olha o quanto você faz de errado. Não adianta ir para a igreja, levantar a mão, chorar lá. Essa é a mensagem do diabo sobre a tua vida, e eu repreendo isso em nome de Jesus, amém? A mensagem de Cristo para a tua vida é: as coisas velhas se passaram e tudo se fez novo. A mensagem de Deus, de Cristo, o Evangelho de Cristo para a tua vida é: a graça te basta, porque o sangue dele foi derramado na cruz do Calvário. Não há mais sacrifícios físicos. O sacrifício vicário de Cristo na cruz rasgou o véu
céu, e agora você pode entrar diante dele no Santo dos Santos e dizer: eu sou sacrifício vivo, o meu culto é sacrifício vivo diante de ti, como diz Paulo, e colocar o seu coração e a sua vida diante do Senhor, e mudar de vida, e ser transformado pela graça e pelo sangue, como nós cantamos aqui nessa noite. É o amor de Deus, é a graça dele que nos justifica, ou seja, é o amor dele, é a graça dele que nos torna justos. Sem a graça, sem o amor dele, nós não somos dignos. Sem o amor, sem a graça dele, nós não podemos. Mas com o amor e a graça dele, nós podemos chegar diante de Deus, e os nossos pecados são perdoados. Neemias então faz essa oração, reconhecendo o amor e a graça de Deus. Ele diz: eu sei que eu não sou digno, eu sei que nós temos pecado contra ti, mas eu sei que tu és a nossa única razão, eu sei que tu és o nosso único caminho, eu sei que só em ti há esperança. Além de lembrar o Senhor de suas promessas, então ele lembra o Senhor de suas promessas, como nós vamos ver nos versículos a seguir. Verso 8, por favor, coloca na tela, que diz: por favor, lembra-te do que disseste a teu servo Moisés. Aí ele está demonstrando conhecimento das palavras de Deus. Ele está demonstrando conhecimento das promessas de Deus. Você viu como é importante você ler a Bíblia, irmão? Ele demonstra conhecimento da palavra de Deus e das promessas de Deus. Então ele diz: lembra do que disseste a teu servo Moisés, como se Deus tivesse esquecido. Ele diz: se forem infiéis a mim, eu os dispersarei entre as nações. E foi o que aconteceu. Mas se voltarem para mim e obedecerem os meus mandamentos e viverem de acordo com eles, então, mesmo que estejam exilados no confins da terra, eu os reunirei e os trarei de volta ao lugar que escolhi para estabelecer o meu nome. Lembra que eu pedi para você prestar atenção na sequência dos retornos do povo? Primeiro, o primeiro grupo vai para reconstruir vocês estão aí, amém? O primeiro grupo vai para reconstruir o templo. Repita comigo: templo. Templo, amém? Casa de Deus, lugar em que o povo se reunia. Tinha o sacerdote, levavam o animalzinho lá para fazer sacrifício. Templo, amém? Estamos falando de Velho Testamento. O véu ainda não tinha rasgado, ainda não tinha Jesus, ainda tinha o sacerdote que fazia o sacrifício pela expiação dos pecados. Templo, reconstrói o templo. Primeira coisa. Segundo grupo, liderado por Esdras, vai com o propósito de restabelecer a lei de Deus, a palavra de Deus. Esdras, então, como um escriba, como mestre, vai com a função de trazer à memória do povo a lei de Deus, aquilo que foi escrito por Moisés, que foi dado a Deus a Moisés e transmitido ao povo. Então, Deus estabelece o templo e a sua palavra sendo ministrada, a sua palavra sendo incutida no coração e na mente do povo. Verso 9 diz: mas se voltarem para mim e obedecerem os meus mandamentos. Deus construiu uma sequência exatamente para que o povo fizesse sua parte e viverem de acordo com eles. Então, mesmo que estejam exilados no confim da terra, não importa onde vocês estejam, se vocês voltarem para mim, voltarem para a minha palavra e colocar o seu coração diante de mim, eu os reunirei e trarei de volta para o lugar que eu escolhi para estabelecer o meu nome, Jerusalém. Ele diz então no verso 10: o povo que tu resgataste com teu grande poder e tua forte mão. Ele está falando lá do Egito. É o teu servo. Verso 11: ó Senhor, por favor, ouve a oração deste teu servo. Ouve as orações de teus servos que se agradam em te honrar. Peço que me concedas êxito hoje e que o rei me seja favorável. Nesse tempo,
eu era copeiro do rei. Esse último trecho da oração é comprometedor. Olha o que ele diz: ouve as orações de teus servos que se agradam em te honrar. Olha que responsabilidade ele traz. Olha de que forma que ele se compromete com Deus. Então ele diz: ouve as orações de teus servos que se agradam em te honrar. Na igreja AME há servos que se agradam em honrar a Deus, amém? Nesta parte da oração, Neemias demonstra a dependência que ele tinha de Deus, quando ele diz: peço que me concedas êxito hoje, e que o rei me seja favorável. Ele está falando do rei Artaxerxes. Como ele tinha ali aproximadamente seus 30 anos, ele servia o rei Artaxerxes como copeiro, e a função de copeiro era uma função nobre, embora perigosa, mas era nobre. Perigosa por quê? Porque ele era responsável por provar toda a comida e bebida do rei, para ver se não tinha veneno. Função nobre, porém perigosa. Mas ele convivia com o rei, ele exercia cargo de honra e confiança absoluta do rei, e com isso ele tinha regalias, ele tinha benefícios, ele tinha intimidade com o rei, mas nem por isso ele se suporta nisso. Nem por isso ele se suporta no seu cargo, na sua função, nas suas habilidades, no relacionamento que ele tinha, no network que ele tinha com o rei. Não. Ele não se suporta nisso. Ele mostra a sua dependência em Deus, então ele diz: peço que me concedas êxito hoje, e que o rei me seja favorável. Como nós estamos falando de uma série, eu não vou te dar spoiler do próximo episódio, aí você tem que vir domingo que vem, junto com a sua família, para ouvir acerca do capítulo 2, você vai entender o que Neemias vai pedir ao Senhor. Ou se você estiver muito agoniado, você lê Neemias inteiro durante a semana e chega aqui afiado no domingo que vem, amém? Não vou dar o spoiler, porque no domingo que vem eu nem sei quem prega, mas vai trazer a partir de então o que Neemias faz, o que ele de fato gostaria que o rei fizesse por ele. Mas ele demonstra nesse momento a sua dependência em Deus. Ele não se suporta no seu relacionamento com o rei Artaxerxes, mas ele se suporta no seu relacionamento com Deus e diz: Deus, eu dependo de ti. Que o Senhor entre no coração desse rei agora. Eu sei que ele vai com a minha cara, eu sei que ele gosta de mim, mas eu peço que o Senhor entre com providência agora, para que eu tenha êxito hoje diante desse rei. A história de Neemias, dentro desse primeiro capítulo, mostra um cara que sai de uma função que era nobre, mas de uma função serviçal, de um exilado, para iniciar uma caminhada, para iniciar a juntada do terceiro grupo de exilados de volta para Jerusalém, e a partir dali estabelecer a cidade de Jerusalém, que anos depois, Jesus Cristo, num dos seus últimos atos, sentado em cima de um burrinho, entra pelas portas de Jerusalém, entra pelos portais de Jerusalém esses que tinham sido reconstruídos por Neemias e seu povo. Ele reúne o povo novamente e diz: o nosso coração precisa estar voltado para o Senhor. Se vocês querem começar de novo, se vocês querem uma vida próspera, abençoada e cheia da graça de Deus, é necessário começar de novo, mas começar diante da presença de Deus. Não adianta achar que nós temos força para isso, não adianta achar que nós temos condições para isso, porque nós não temos. Nós vamos desistir no meio do caminho.
Indo então para a conclusão dessa mensagem, no capítulo 1, nós vemos o destaque de duas ações principais de Neemias para o novo começo: a oração e a dependência de Deus. Percebam, queridos, que Neemias não emite após receber a visita de Anani e outros judeus, e sabe da notícia terrível que passava o povo, ele não emite um comunicado da sua lamentação, ele não emite uma nota oficial, muito menos um post no Instagram falando sobre as suas misérias, sobre as suas dificuldades e aflições. Ele ora ao Senhor. Ele ora ao Senhor. Irmão, cuidado para quem você conta as suas dificuldades e aflições. Cuidado em 2025 como você expõe as dificuldades que você tem passado. Não adianta nada você se lamentar no Instagram e não dobrar o teu joelho em casa para orar. Nada vai acontecer. As pessoas só vão ficar sabendo e vai virar uma rede de fofoca. Print para tudo que é lado. Povo fofocando sobre a sua vida. E Deus está lá no céu olhando e dizendo: você não contou para mim. Ele apenas ora ao Senhor, como mais tarde o próprio Jesus nos ensina, lá em Mateus 6, verso 6. Coloca na tela para nós, por favor, na NVT. Mateus 6:6. Quando ele diz: não emitam comunicado, não emita nota oficial, não faz post no Instagram, mas quando orarem, cada um vá para o seu quarto, feche a porta e ore ao seu Pai em segredo. Então seu Pai que observa em segredo os recompensará. Talvez você esperasse que eu chegasse aqui nessa noite com o tema Novo Começo e dissesse: irmãos, 2025 é nosso. 2025 é dele. E ele vai abençoar o seu povo, porque um pai tem prazer em abençoar seus filhos, amém? Mas eu preciso te dizer que em 2025 você vai passar por dificuldade. Quem sabe você passa por perdas, por provações, por aflições. Tenha grandes vitórias e nós vamos celebrar juntos. Mas se a aflição chegar, ore ao Senhor. Se a vitória chegar, ore ao Senhor. A fatia do tempo em ano nos dá a possibilidade de um novo começo, e 2025 é um novo começo para muita gente que está aqui nessa noite. 2024 não foi nada do que você esperou, não foi nada do que você imaginou. Os planinhos que você colocou no papel, nenhum você realizou. Vou treinar 5 vezes por semana. 2024 você foi 2 dias, fez um pacote anual e foi sócio da academia. Aquele que todo dono de academia gosta, que paga e não vai. Estou falando conhecimento de causa. Esse ano vou me alimentar melhor, não sei o quê. Vou fazer isso, vou fazer aquilo, vou orar mais, vou jejuar, vou ler a Bíblia. Só vi o corte de pregador famosinho no Instagram. Não tem nada. Em 2024 talvez não tenha sido o ano que você imaginou que seria. Passou por dificuldade, passou por perda, troca de emprego. Teu casamento passou por crise.
terminou namoro, começou outro namoro, enfim. Não foi o ano que você imaginou que seria. Mas o tempo fatiado em ano te dá a possibilidade de um novo começo. E essa série vai tratar disso. De você começar de novo. 2024 não estive tão perto de Deus como eu queria. Pequei, pisei na bola. Esse é o momento de voltar para a casa do Pai. O Pai está olhando para você e dizendo: vem, filho, eu não desisti de você. Não caia nessa cilada do diabo dizendo que você não é bem-vindo aqui, que o Pai não te quer mais, que você não é digno. Sim, você não é digno, mas Ele te ama mesmo assim. Ele está aqui para dizer: eu te justifico com o meu sangue, com a minha graça e com o meu amor. Amém? Você está comigo? Amém? Comece 2025 orando ao Senhor sobre os teus propósitos, sobre os teus planos. Coloque diante dEle a sua vida, o seu coração. A oração é uma chave que a gente utiliza tão pouco. Fala-se tanto em chave para a vitória, chave para o sucesso, e fala-se tão pouco em orar. Martinho Lutero tem duas frases sobre a oração que fazem muito sentido. Ele diz: ser cristão sem orar é como se estar vivo sem respirar. Você já imaginou? Ser cristão sem orar é como estar vivo sem respirar. A segunda frase de Lutero é: muitas vezes fui levado à oração pela irresistível convicção de que este era o único lugar para onde poderia ir. Eu não sei mais o que eu faço. Já tentei com as minhas forças, com o meu network, com a minha inteligência, não dá. Ele diz: era o único lugar para onde eu poderia ir, para a oração. Nós temos uma tendência, queridos, natural à independência. É uma tendência natural. Desde criança nós temos uma tendência à independência. Andar sozinho, falar sozinho, comer sozinho. Depois adolescente, sair sozinho. Depois na juventude, ganhar o nosso próprio dinheiro. É uma tendência natural do ser humano à independência. Faz parte da nossa natureza. Mas o convite de Deus através da vida de Neemias é depender e confiar nele em todos os seus propósitos. Deus tem o melhor para nós. Eu já falei isso aqui, na estrada da vida. Imagine você dirigindo o carro. Na estrada da vida, nós enxergamos 100, 200 metros na frente. Se tem uma curva, a gente já não sabe o que acontece. Mas Ele vê todas as coisas. Ele sabe o que tem depois da curva. Ele sabe o que tem depois do caminho. Se não deu certo em 2024, agradeça. Se deu certo, agradeça. Se der certo em 2025, agradeça. Se não der certo, agradeça, porque Ele tem o melhor para você. Os pregadores famosos e eloquentes, e às vezes nós somos irresponsáveis, admito isso, em chegar nessa plataforma e dizer: hoje é o dia da tua vitória. Tá, irmão, e se não for hoje, você vai fazer o quê? Vai desistir, vai desanimar? Enquanto Eclesiastes 3:1 diz: há um tempo determinado para todas as coisas debaixo do céu. Há um tempo para ela, há um tempo para ele, há um tempo para ela, há um tempo para todas as coisas debaixo do céu. Se hoje não for o teu tempo, pode ser que seja amanhã ou depois da manhã, não importa. Confiamos nossa vida nele, porque nós confiamos em seus propósitos. Amém? Fique de pé nessa noite. Salomão disse em Provérbios 3:5, para a gente fechar, em verso 6, ele diz: a banda já pode subir. Confie no Senhor de todo o coração. Não dependa de seu próprio entendimento. Busque a vontade dEle em tudo que você fizer, e Ele lhe mostrará o caminho que deve seguir. Amém? Toma nota disso. Anota isso no teu coração. Busque a vontade dEle em tudo que fizer, e Ele lhe mostrará o caminho que deve seguir. Provérbios 3, versos 5 e 6. Para um novo começo é necessário colocar o joelho no chão. Você não é vítima, você é filho. Amém? Você não é um coitado, você é filho.
Você não é um perdedor, você é filho. Você não é um derrotado, você é filho. Coloque o seu coração diante dele, para se aproximar do Pai e depender dele. Nós ainda temos alguns minutos, eu quero, neste momento, aproveitar para falar com você que veio aqui nessa noite, precisando de um novo começo. A Igreja AME neste momento está com seus olhos fechados em oração. A presença de Deus está aqui neste lugar. A palavra de Deus foi ministrada, a palavra que é viva e eficaz. Mas eu quero falar com você que veio aqui nessa noite com o seu coração angustiado. Você ainda não entregou a sua vida ao Senhor Jesus. Você tem tentado resolver as coisas com a força do teu braço, com o teu próprio entendimento, e as coisas não estão dando certo. Ano após ano você se frustra, você se decepciona, cai, tenta levantar. Eu gostaria de perguntar se nós temos alguém aqui que deseja entregar a sua vida ao Senhor Jesus. Você que nunca tomou essa decisão na sua vida, que está aqui pela primeira vez, segunda, terceira, enfim, mas nunca entregou a sua vida de fato ao Senhor. Nós estamos no dia 5 de janeiro. Se você quer um novo começo, eu tenho um caminho para você. Jesus é o caminho, é a verdade, é a vida, e ninguém vai ao Pai se não for por Ele. Nós temos alguém aqui nessa noite que deseja entregar a sua vida ao Senhor. Eu quero que você faça um sinal com a sua mão direita assim. Nós temos alguém, a Igreja AME está com os olhos fechados, nós estamos orando neste momento. Lá nós temos uma pessoa, você pode vir à frente, nós temos um jovem aqui também, você pode vir à frente. Nós temos aqui duas pessoas. Onde está a terceira pessoa que deseja entregar a sua vida ao Senhor? Você pode ficar virado para frente aqui, pode virar virado para mim aqui, virado para mim vocês. Quero pedir ao nosso grupo de intercessão, líderes, acompanhe essas pessoas por favor. Onde está a terceira pessoa? Onde está a terceira pessoa nessa noite? Nós temos uma jovem chegando aqui. Onde está a quarta pessoa que deseja entregar a sua vida ao Senhor nessa noite? A Igreja AME está com os olhos fechados, nós estamos orando ao Senhor. Há uma batalha espiritual aqui neste momento, e nós estamos aqui diante do Senhor. Nós temos aqui uma quarta pessoa colocando o seu coração diante de Deus, entregando a sua vida ao Senhor. Nós temos a quinta pessoa. Eu não estou te convidando a ser membro da Igreja AME, eu estou te apresentando Jesus Cristo, aquele que salva, que liberta, que transforma a sua vida. Onde está a quinta pessoa nessa noite? Onde está a quinta pessoa? Faça um sinal com a sua mão. Onde está a quinta pessoa? Nós queremos orar por você, nós queremos orar pela sua vida, pelo seu novo começo. A Igreja AME continua em oração, nós estamos orando. Nós estamos orando por você, nós estamos orando pela sua vida. Aleluia. Nós vamos orar por essas pessoas que estão aqui à frente. Essa jovem pode chegar um pouco mais à frente aqui, por favor. Pode chegar mais aqui no lado. Nós vamos orar por essas pessoas. Estenda suas mãos para cá, por favor. Obrigado, acompanhe ela. Estenda suas mãos para cá. Pode baixar a luz, por favor. Nós vamos orar nesse momento. Senhor Deus, neste momento nós nos colocamos diante de Ti com o nosso coração grato, Senhor, porque o Senhor tem sido bom conosco. A Tua palavra, Senhor, foi ministrada e o Teu Espírito Santo tem convencido, tem animado, o Teu Espírito Santo tem tocado o coração dos Teus filhos nesta noite.
que tem se chegado diante do teu altar, entregando a sua vida a ti, dizendo: Jesus, eu entrego a minha vida a ti e te reconheço como meu único e suficiente Salvador. Senhor, nós ministramos sobre a vida dos teus filhos neste momento, sobre a casa deles. Nós ministramos, Senhor, sobre a família dos teus filhos. Nós ministramos sobre o coração deles agora, que eles se sintam amados por ti, abraçados por ti, tocados por ti, redimidos pelo teu sangue e vivificados pela tua graça, em nome de Jesus. Essas pessoas que vieram à frente, repitam comigo, por favor. As pessoas que vieram à frente, repitam comigo. Senhor Jesus, eu entrego a minha vida e te reconheço como meu Salvador. Escreve o meu nome no livro da vida. A partir de agora, tu és o meu Senhor, o meu Salvador e o meu único caminho. Em nome de Jesus, amém. Aplauda o nome do Senhor, faça festa nessa noite. A festa no céu, aleluia!